Olá, bom dia. São 8h16, sexta-feira, 22 de maio. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. O programa Eco Senado gravou nesta quinta-feira uma entrevista especial com o vice-presidente do Senado, Jorge Viana, relator do novo marco legal da biodiversidade, sancionado esta semana pela presidente Dilma Rousseff. O senador destacou os avanços da nova lei. Jorge Viana fez um histórico da matéria, inicialmente regulamentada por uma medida provisória em 2001. A ideia era combater a biopirataria, mas a regulamentação se revelou um entrave para a exploração econômica da biodiversidade brasileira. Nos últimos 3, 4 anos, tentando-se usar essa lei, foram assinados 136 contratos, apenas um com comunidade indígena. Então, o debate sobre a nova lei da biodiversidade, ele veio a partir de uma exigência da indústria farmacêutica, da indústria de cosméticos, mas eu digo hoje, passado, inclusive com a lei sancionada, o Brasil agora tem uma lei, tem um instrumento, graças à ação do Congresso, graças à iniciativa do próprio governo, graças ao envolvimento de todos, uma lei que pode ser uma referência e mudar a economia do Brasil. Jorge Viana garantiu que a nova lei representa um avanço. É uma lei complexa, mas ela simplificou o processo. A comunidade científica agora vai poder pesquisar, que não podia antes. Nós vamos poder ampliar fortemente o conhecimento de toda a base da biodiversidade que nós temos, para que a gente possa transformar isso num ativo econômico, em geração de emprego e numa economia estratégica e nova, uma espécie de economia do século XXI. Na entrevista, que será exibida na íntegra no programa Eco Senado de junho, o senador tratou também de outros assuntos ligados ao meio ambiente. O adiamento do prazo final para a implantação do cadastro ambiental rural, previsto no novo Código Florestal Brasileiro, outra matéria que ele relatou no Senado, foi minimizado. O Brasil já fez 1.600.000 propriedades, isso até o mês passado, e isso implica que 16 milhões de hectares de unidade de conservação novas estão sendo absorvidos. Por isso que só com a metade do CAR sendo feito, o Cadastro Ambiental Rural, o Brasil já vai cumprir todo aquele compromisso de redução de emissão voluntário perante a comunidade internacional. Então, é uma lei que veio para pegar, pegou definitivamente. O programa Eco Senado estreia sempre no primeiro final de semana do mês. A Comissão de Direitos Humanos realiza uma diligência agora pela manhã em São Sebastião, cidade satélite de Brasília, para acompanhar denúncias de violação de direitos contra pessoas acampadas na área rural da comunidade. Cerca de 170 famílias estão provisoriamente no local. Elas sofrem ameaças de grileiros, enquanto a Secretaria de Agricultura e a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal concluem o processo de assentamento. O passeio guiado pelo Congresso Nacional é tão bem avaliado pelos visitantes que recebeu o certificado de excelência de um dos maiores portais de viagem do mundo. Veja na reportagem de Karine Beluso. A maioria dos brasileiros só conhece o Congresso assim. A gente vê na TV, ou enfim, até lá de fora, eu não sabia que por baixo tinha essa ligação, né? Muitas vezes a gente pensa que aquelas concavidades não tem nada dentro, mas não é bem assim. Conhecer por dentro esse prédio inaugurado em 1960 aprofundou o modo com que Giovana e Felipe enxergam a sede do Legislativo. Eles e mais 2,5 milhões de pessoas que já passaram por aqui. Nossa, foi muito legal hoje. A gente entrou nas cúpulas. E foi legal que a gente conseguiu ver uma parte das sessões e a gente conseguiu aprender como funciona e como é o linguajar dos deputados e dos senadores. A visitação guiada ao Congresso Nacional já existe há 20 anos. O Senado e a Câmara oferecem o serviço em conjunto desde 2004. Em 1 hora de passeio, os visitantes percorrem 2 quilômetros de corredores, galerias e salões. E fazem muitas perguntas. Desde crianças que querem entender mais como é que uma lei interfere na vida de cada um, né? Como é que, sei lá, o ECA, né? Eles vêm aqui já sabendo do ECA, por exemplo, tudo mais. Até adultos, né? E como é que eu faço para acompanhar a frequência dos parlamentares, o voto e tudo mais. Na internet, onde o mundo se encontra, turistas brasileiros e também do exterior opinam sobre suas andanças.
O portal de viagens TripAdvisor criou um certificado de excelência a partir das avaliações dos visitantes, prêmio que o Congresso Nacional recebeu em 2015. Como esse site não é do Congresso, então as pessoas são muito verdadeiras, expressam com sinceridade aquilo que elas realmente pensam sobre o trabalho e sobre a experiência que elas tiveram aqui durante a visita. De 2.069 avaliações, o Congresso teve 1.836 notas excelente e muito bom. Mas qual a importância desse certificado? É o resultado de um trabalho para melhorar a qualidade do atendimento ao cidadão que vem visitar o Congresso Nacional. É também um reconhecimento pela importância institucional, histórica e arquitetônica do Congresso, e ele se consolida, o Congresso Nacional se consolida como um dos principais pontos de interesse turístico e de um turismo muito específico, que é o turismo cívico-cultural. Se lá no site é a avaliação do visitante que conta, aqui também. É uma forma de entender e de perceber os meandros da política, de perceber o jogo argumentativo, de perceber o intercâmbio de ideias, que de certa forma é a sociedade democrática. Todas as leis, tudo que passa no nosso cotidiano passa aqui, Então é importante todo cidadão deveria, pelo menos uma vez na vida, conhecer que tanto a Câmara como o Senado, Então fica o convite. De todos os poderes, vamos dizer, o mais plural é o Legislativo, e até mesmo por conta dessa pluralidade é que nós devemos nos atentar mais ainda para o que é desenvolvido aqui dentro, Estão todos convidados para participar do nosso programa de visitação, O Congresso Nacional está aqui de portas abertas para receber a todos vocês. No portal congressonacional.leg.br/visite, você tem todas as informações sobre o passeio, como horários e agendamento. E lembra que na reportagem o monitor Jefferson disse que as crianças perguntam sobre o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. A aprovação de Luiz Fachin para o Supremo Tribunal, a rejeição de um diplomata para a Organização dos Estados Americanos, a visita do premier chinês ao Congresso e a reunião dos presidentes da Câmara e do Senado com 23 governadores. A semana foi movimentada no Senado. A busca de um pacto federativo reuniu no Congresso Nacional lideranças parlamentares e 23 dos 27 governadores do país. Uma reclamação foi unânime. É preciso equilibrar melhor a divisão da arrecadação de impostos e das responsabilidades administrativas de estados e União. Porque a União arrecada, repassa poucos valores para os estados e para os municípios e dá só atribuições. É a mesma coisa de dizer, a União dá a tarefa, mas não dá o dinheiro para fazer frente a essas tarefas. Essa reunião acontece no exato momento em que o Congresso está se fortalecendo, aproximando a sua agenda da agenda das ruas e tem como dever, mais do que compromisso, dever buscar o equilíbrio federativo. Os governadores comentaram a reunião entre senadores e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre a unificação do ICMS. O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços é responsável por 300 bilhões da arrecadação dos estados. A proposta convalida os benefícios já concedidos no que ficou conhecido como guerra fiscal e cria ainda 2 fundos de compensação. É importante para a reforma do ICMS os 2 fundos, o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento. Sem os fundos não tem reforma. Essa proposta dá garantias ao Amazonas de ter o seu diferencial. Nós gostaríamos de ter um diferencial maior, mas seria impossível se aprovar isso aí. A guerra fiscal não funciona mais. Ela vai criar problemas sérios, ela traz insegurança jurídica. Ou seja, ninguém vai investir nos estados. Também visitou o Congresso o primeiro-ministro chinês Li Keqiang. Ele veio acompanhado de empresários e ministros daquele país. Nós sabemos que a cooperação entre os 2 países precisa de apoio dos órgãos legislativos. Depois de 9 meses, o plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a ficar completo, com a aprovação do nome de Luiz Fachin pelo plenário do Senado. Sua indicação teve 52 votos a favor e 27 contrários. Existe uma identificação direta, política e ideológica do ministro com o PT e a presidente Dilma. Isso tira dele
aquilo que é fundamental para um ministro, que é a imparcialidade. O que vale aqui não é quem indicou. O que vale é o indicado e quem é ele, um grande jurista. Mas os senadores rejeitaram o nome do diplomata Guilherme Patriota para ser o representante brasileiro na Organização dos Estados Americanos. Eu só quero lamentar até onde a disputa político-partidária está indo aqui nesse plenário do Senado. É a primeira vez na história que um diplomata de carreira é rejeitado pelo Senado Federal. A oposição brasileira não tem nesse plenário 38 votos. O que se fez aqui hoje foi uma análise serena, responsável, a partir das respostas dadas na sabatina e do histórico do sabatinado. Foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai apurar denúncias de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A senadora Vanessa Graziotin será a relatora da CPI e o presidente, o senador Ataídes de Oliveira. Essa questão do CARF da Receita Federal é gravíssimo. Se 20% pagar, é igual a 70 bilhões de reais, não precisaríamos até do ajuste fiscal. A CPI do extermínio de jovens fez sua primeira audiência pública. Mais de 40 mil jovens de 15 a 19 anos foram assassinados por armas de fogo no país em 2012, uma média de 110 por dia. Mais de 90% dos homicídios não resultam na punição de ninguém. Então, em vez de o Brasil se debruçar sobre o aumento de penas, e se as penas são de 20, 30, 40 anos, o Brasil tem que se debruçar sobre o problema da quantidade de crimes que nunca são esclarecidos. O plenário aprovou a MP 663, que aumenta de 402 bilhões para 450 bilhões os recursos do BNDES que podem ser emprestados com juros subsidiados pela União. Já a MP 665, que altera regras para a concessão do seguro-desemprego e do abono salarial, teve a votação adiada para a próxima terça-feira. 5 senadores da base aliada do governo anunciaram que votarão contra a medida. Não dá para falar de ajuste fiscal em cima de trabalhadores e aposentados. 2 frentes parlamentares foram criadas no Congresso essa semana. A Frente em Defesa da Família é presidida pelo senador Magno Malta. Já a Frente em Defesa do Ensino Técnico e Profissionalizante é coordenada pela senadora Fátima Bezerra. O Brasil tem uma taxa de matrículas ainda muito aquém, daquilo que o país precisa. O advogado e empresário catarinense Dalírio Beber tomou posse na vaga aberta com a morte do senador Luiz Henrique. Com isso, a bancada do PSDB passa a ter 12 senadores. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu. Em reunião conjunta das comissões de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Regional, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, disse que as obras de transposição do Rio São Francisco serão concluídas no ano que vem. A revitalização do rio também foi discutida na reunião. Você teria que utilizar uma embarcação para poder chegar a Sergipe. Hoje, você vai a pé, atravessa todo o leito do rio, de uma margem à outra, andando. Por quê? Porque, infelizmente, não cuidamos do Rio São Francisco. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle aprovou o projeto que proíbe a inclusão de anúncios ou mesmo fotografias de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições nos meios audiovisuais. O objetivo realmente é proteger as nossas crianças, é proteger o Estatuto da Criança e do Adolescente em questões como essa, senhor presidente. E a Comissão de Educação aprovou o projeto que reconhece o caráter educacional da capoeira. O texto permite aos estabelecimentos de educação básica fazerem parcerias com associações de capoeira. Hoje a capoeira ela é muito usada também em vários centros que trabalham com pessoas com deficiência, para incluir essas pessoas dentro do esporte, dentro da nossa sociedade. E o senador Otto Alencar, ex-praticante de capoeira, mostrou na reunião suas habilidades ao berimbau. É a alma negra do senador Otto Alencar.
Desafios da maternidade e da paternidade no trabalho é o tema do projeto Pauta Feminina desta sexta-feira. O evento, marcado para logo mais às 10 horas, discutirá questões como a conciliação da vida profissional com os cuidados dos filhos, a divisão de tarefas entre homens e mulheres e os sentimentos durante a gestação e o parto. Foram convidadas para o debate especialistas de Brasília e do Rio de Janeiro. E às 2 horas da tarde, uma sessão especial no plenário vai comemorar o Grito da Terra Brasil. É uma homenagem ao movimento camponês no país. A sessão foi solicitada pelo senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.